Bem, o presidente eleito norte-americano Donald Trump, então, pretende a ampliação da pena de morte nos Estados Unidos da América. Isso foi divulgado pelo G1, também aqui no Terra, dizendo a notícia no G1 que Donald Trump disse que buscará aumentar as penas de morte nos Estados Unidos durante o seu governo. O presidente eleito dos Estados Unidos afirmou que vai ordenar ao Departamento de Justiça que aplique o máximo possível condenação máxima em casos de estupros e assassinatos. Na segunda, dia 23, Biden cancelou a pena de morte para 37 dos 40 condenados pela Justiça Federal no país. A pena de morte é um assunto que sempre está em altíssima relevância, até aqui no nosso país, porque a gente vê, vez ou outra, o debate sendo colocado em foco a partir de que existe uma ala política no nosso país que defende a implantação da pena de morte no nosso país. A regra é que não existe a pena de morte no nosso país desde a Constituição Federal de 1988, mas existe ali na própria Constituição uma exceção em se tratando de guerra declarada, guerra externa declarada. Mas a pena de morte é um assunto que é sempre trazido à tona no Brasil e ela às vezes é colocada como uma possibilidade de neutralização dos condenados. E eu achei isso muito interessante porque, bom, muito se diz que as coisas que acontecem no Brasil, nos Estados Unidos vão refletir no Brasil. E aí, nos questionamos, será que então essa ampliação da pena de morte nos Estados Unidos, o aumento das possibilidades, pode refletir no Brasil? Pena de morte no Brasil, sob a ótica da atual Constituição Federal, você não consegue ampliar ela, porque ela com toda certeza iria ofender diversos princípios que estão esculpidos no artigo 5º da Constituição. Ou seja, apesar de existir a exceção em se tratando de guerra externa declarada, você aumentar a possibilidade da pena de morte no próprio texto constitucional iria contra aquilo que está no caput do artigo 5º, que estabelece como direito fundamental a vida e a preservação da vida das pessoas. Mas vamos terminar de ver a notícia para a gente ver como o presidente eleito norte-americano aborda, ou pelo menos como o site aqui do G1 aborda essa informação. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai ordenar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América que busque ao máximo conseguir penas de morte durante sua gestão. Trump, defensor declarado da pena de morte, disse que vai direcionar ao departamento que busque, através de procuradores, que a justiça condene estupradores, assassinos e monstros ao corredor da morte. A declaração de Trump foi feita em um dia após o atual presidente Joe Biden aliviar a centena de 37 dos 40 condenados pela Justiça Federal dos Estados Unidos que estão atualmente no corredor da morte. Biden transformou a condenação do grupo que era de pena de morte em prisão perpétua. Dessa forma, Donald Trump não poderá retomar as penas de morte para esse grupo de condenados após tomar posse no fim de 2025, de janeiro de 2025. A questão é a seguinte, meus caros, o que é muito relevante para a gente tomar aqui no Brasil como informação. Veja só, no Brasil a gente tem a pena que possui uma finalidade, que além de prevenir em relação às outras pessoas, chamado de uma prevenção, a prática de novas infrações penais, em relação ao próprio indivíduo e outras pessoas, uma prevenção geral, a pena no Brasil também visa ressocializar aquela pessoa que cumpre pena, para que ela possa ser reintroduzida na sociedade. E quando você tem uma pena de morte, então você inviabiliza completamente uma dessas finalidades da pena, que é a ressocialização da pessoa, a reintrodução da pessoa na sociedade como um todo. O que com toda certeza esbarra num problema muito significativo legislativo e constitucional, né? Você não alcançar uma finalidade da pena. É um debate que é relevante? Me parece que sim, né? Existem situações que a gente se depara no Brasil de forma bastante triste de pessoas que não têm mais a possibilidade de ressocialização. Talvez até tivessem com base em um investimento muito significativo do Estado, mas o Estado não faz esse investimento. Primeiro que o Estado não investiu nem antes para aquela pessoa ter sido socializada, porque muitas pessoas que cometem infrações penais sequer foram socializadas por uma longa situação de fatores, por longos fatores, que talvez seja caso de a gente discutir em um vídeo mais longo. Mas essa é a notícia. Queria saber a sua opinião, o que você pensa a respeito disso. Você acha que isso pode trazer algum reflexo aqui no Brasil? Você acha que pode ser um ponto positivo? Você acha que deveria ter pena de morte no Brasil? Deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu, forte abraço e até o próximo.